descansar. Uma lista de 1 metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão. Sal, pimenta, malaca pra panela de pressão. Um tênis pra Mariazinha, uma botininha para o Sebastião. Os livros da Antonieta e uma chupeta para o caçulão. E assim vai seguindo a lista e o bolso do artista sem nenhum tostão. Oi, meus amigos e amigas, bom dia! A lista! Hoje vamos falar sobre compra e compaixão. Para falar sobre compra e compaixão, eu escolhi 2 Marias, a Maria pobre e a Maria rica. Eu falo Maria pobre, eu estou falando economicamente. Sempre que estou falando de pobreza e riqueza aqui, estou falando economicamente, ok? Vamos começar. Pessoas com atitudes negativas em relação ao dinheiro compram ansiosamente e são fisicamente ancoradas em contrações musculares crônicas. A Maria pobre não compra o que deseja. Ela sempre compra o mais barato. Maria pobre compra com dó de gastar o dinheiro. Dó é um sentimento. E o sinônimo de dó é misericórdia, lástima, compaixão, tristeza. Mas por que Maria pobre tem este sentimento de compaixão? Crescendo numa família pobre, ela viu a dificuldade de seus pais para poder comprar as coisas que ela necessitava. Ela tinha dó de ver os seus pais gastando dinheiro para comprar as coisas que ela necessitava sem ter. Ela sentia compaixão pelos seus pais. E agora, Maria tem dó do dinheiro. Gastar significa dor. Na religião da Maria, ela aprendeu que tem que sentir compaixão e misericórdia pelos pobres. Apesar dela não ser rica economicamente, ela se junta ao seu grupo religioso para doar aos pobres, entre parentes, aliviando a dor da dó. Quando ela tem compaixão pelos outros pobres, ela alivia a sua dor. E o que é o oposto de dó, de compaixão? No dicionário, o oposto de dó é maldade. E a Maria não deseja ser uma pessoa má. Não. Ela deseja ser uma pessoa boa. Então, se ela não sentir compaixão, dó, misericórdia, ela será o quê? Maldosa. Isso mesmo, maldosa. Isso me fez pensar no meu primeiro professor de prosperidade, como eu já disse aqui, foi o Luiz Gasparetto. E só depois que ele morreu, eu entendi os meus cursos de prosperidade com ele. A maneira de não sentir dó
é fechar o coração, dizem as pessoas. Por que usamos o símbolo do coração para representar o amor? Mas esta representação está equivocada. O coração representa a nossa felicidade e infelicidade. O pulmão seria o símbolo correto, pois são dois. O Luiz Gasparetto morreu com câncer no pulmão, mostrando que ele fechou os pulmões ou pulmão para se proteger. E nós? O que faremos? Parece aquela história. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Qual a solução? A solução é nos esperarmos nos 8 bilionários, que têm a mesma quantia de dinheiro de 4 bilhões de pessoas. Isso mesmo. 8 bilionários têm a mesma quantia que 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões. Como assim? Este conceito que a Maria tem de misericórdia, compaixão e maldade vem da religião a qual Maria pratica. Pratica e comprou estas crenças. Esses 8 bilionários têm uma característica. Ou eles são ateus ou judeus. E não têm as mesmas crenças que a Maria tem. Já sei. Eu estou te ouvindo. Você já está julgando os bilionários, dizendo que eles são maldosos, blá, blá, blá. A maldade da pessoa não está ligada à quantia de dinheiro que ela tem. Se fosse assim, no bairro da Maria economicamente pobre, não haveria nenhum tipo de maldade. Afinal, é um bairro pobre economicamente. Ao acusar o bilionário, você perde a oportunidade de ver a verdade. Mas se você insistir, melhor ainda, porque quando você aponta os dedos para os outros, 3 dedos estão apontados para você. Mas eu não quero ficar na culpa, eu não quero ficar nas histórias, como foi que a Maria começou a ter esse sentimento de compaixão, de não ser maldosa. Eu estou aqui para trazer soluções. Eu estou aqui porque eu desejo que você se transforme, que você tenha muito dinheiro. Então vamos nas soluções? Primeira coisa, deixe de usar a palavra gastar. Use a palavra investir. Eu era adolescente, crescendo, assistindo televisão, vendo eles falando da bolsa, investimento. Eu nunca prestei atenção, porque eu achei que aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu não tinha dinheiro, como que eu ia investir? Então, nunca dei atenção. Eu não entendia que tudo que eu estava fazendo com o meu dinheiro era um investimento. Desses 8 bilionários que tem a mesma quantidade de dinheiro, né? Os 8 juntos, de 400 bilhões de pessoas, é o Warren Buffett. E uma das coisas
que ele fala que nós temos que investir em nós. Você pode pegar o seu dinheiro, investir no curso, em conhecimentos. Tem pessoas que investem nos outros, né? Eu tive meus pais que investiram muito dinheiro em mim, eu tive um governo que investiu muito dinheiro em mim, eu tive meus avós que investiram o dinheiro deles em mim, né? Pensa agora, qual foi a última vez que você investiu o seu dinheiro? Foi em quê? O que você comprou? Se toda hora que você for comprar alguma coisa, pensar que você está investindo, você vai repensar. Esse sentimento de dor, de compaixão, de dó irá mudar. Porque na vez de você pensar que você está gastando o seu dinheiro, porque você está gastando, você vai comprar o mais barato. Mas se você está pensando, eu vou investir o meu dinheiro, qual que vai ser o resultado deste investimento? Será que eu comprar essa roupa, que é até mais barato, mas depois da segunda lavada, acabou? Eu ganhei ou perdi dinheiro? Deixe de comprar com compaixão. Deixe de agir com seu dinheiro com compaixão. E comece a comprar com sabedoria. Invista o seu dinheiro no amor e na felicidade. E não na compaixão. Muito obrigada